Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa, Eliezer, Damasco? Abraão prosseguiu: Tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: Ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. E Abrão lhe perguntou: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um rolinho e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abrão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo, que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde do rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoeu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgaseu e do Jubseu. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua graça. Pedimos agora a Tua misericórdia ao ponto que meditamos na Tua palavra. Que o Senhor nos conduza, que seja a Tua palavra a falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantas promessas você já deixou de cumprir? Quantas promessas você já deixou de cumprir? Pense nas promessas mais simples, pense nas promessas mais complexas, nas mais difíceis de serem cumpridas. Quantas promessas você deixou de cumprir? Consegue chegar a um número? Quantos contratos não cumpriu? Quantas alianças, quantos pactos você quebrou? Ao que parece, a nossa vida, ela é regida, ela gira em torno de promessas. Muitas dessas promessas são cumpridas, outras tantas são constantemente quebradas. A primeira coisa que podemos perguntar quando pensamos nas promessas, principalmente naquelas promessas que quebramos, é: por que fazemos promessas? Por que prometemos coisas e prometemos coisas? Por que fazemos constantemente promessas? Alguns vão dizer que a única forma da humanidade de ordenar o futuro, de tornar o futuro humanamente plausível, possível. O problema de tudo isso é a nossa natureza caída. O grande problema de tudo isso é que vivemos em um mundo quebrado, um mundo rachado pelo pecado. E nesse mundo rachado pelo pecado,
as promessas são constantemente quebradas. Quebramos as promessas quando somos crianças, não é? Não é assim que educamos os nossos filhos, ensinando o custo de quebrar as promessas. Lá em casa a gente chama isso de combinado. Ela tem que cumprir os combinados, e se ela não cumpre os combinados, ela tem um custo, porque ela quebrou. E ela fala: papai, não cumpriu o combinado. Você não vai fazer mais, filha? Não, ela me faz uma outra promessa. Depois de meia hora, filha, você fez de novo? Fiz, papai. Por quê? Aí entra a questão do coração da criança, né? Porque eu estava com vontade. Essa é uma resposta sincera. Porque eu quis. Por que você não parou do exemplo? Porque eu queria assistir mais. É sempre assim. Então, ela constantemente faz as promessas e quebra as promessas. E nós fazemos isso. Também como adultos, promessas muito mais sérias do que não parar o desenho, do que não comer tudo. Nós quebramos constantemente promessas, pactos, alianças, contratos. E o mais espantoso de tudo isso é que nós diariamente quebramos essas promessas e o que acontece? Nós vamos para as nossas casas, para as nossas camas, deitamos, levantamos no dia seguinte e fazemos promessas, e mais promessas, e mais promessas, dentre as quais tantas não serão mantidas, não serão cumpridas, tantos pactos que fazemos que serão quebrados. Novamente a pergunta é: por que somos assim? Por que fazemos constantemente promessas? Promessas às vezes que sabemos que não vamos cumprir. Basicamente, fazemos promessas porque vivemos em um mundo, vivemos em um universo criado por um Deus que faz promessas. Em certo sentido, a história da Bíblia é a história de uma única promessa feita na eternidade pelo próprio Deus. E todo o decorrer da história da Bíblia é como Deus mantém e sustenta a sua promessa feita na eternidade. Lembra lá quando a gente viu um pouco do chamado Pacto Salutis? Chamado Pacto da Salvação. É o pacto, a aliança feita na eternidade entre a Trindade para salvar um povo, para escolher um povo. É a história da Bíblia, a história de uma promessa e de como Deus mantém, sustenta e cumpre as suas promessas. Toda a exposição de hoje tem como fundo o Deus que faz promessas. Mas antes de entrarmos no texto de forma direta, eu gostaria que relembrássemos rapidamente o que vimos até aqui na série. Consideramos já lá no começo da série que a Bíblia é dividida em 3 partes, certo? Gênesis 1 e 2, criação. Gênesis 3 a 11, queda. Gênesis capítulo 12, Apocalipse 22, redenção. São as 3 divisões da Bíblia. Começamos essa série exatamente no capítulo 12 de Gênesis, onde observamos que toda aliança feita por Deus, em toda aliança feita por Deus, existe uma ordem, existe uma promessa e existe uma resposta de obediência para aquele que, então aliançado, através da resposta de obediência, pode então desfrutar das promessas do Senhor. Vimos que a eleição do Senhor não é o que nos coloca numa zona de conforto, mas a eleição é exatamente o que nos tira da nossa casa, nos tira do nosso conforto e nos mostra a nossa realidade de peregrinos, a realidade de um coração que está em um lugar, mas que não é o seu lugar. Essa é a realidade do cristão. Nós vivemos no mundo, mas não somos criados, feitos para esse mundo.
E vimos também que, como peregrinos nesse mundo, temos que aprender a perder para ganhar, a perder para ganhar e a perder novamente, para novamente ganharmos. Temos que aprender a confiar no Deus que, quando tudo parece perfeito, quando tudo parece muito bem aos nossos olhos, quando tudo parece muito confortável, a eleição de Deus é exatamente quando Ele põe um dedo e bagunça toda a nossa história. E diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei que você não sabe qual é. Ainda no capítulo 12, vimos uma segunda característica das alianças feitas por Deus. Quando todas as alianças feitas por Deus incluem ali um estágio probatório. E então saímos ali do Abrão corajoso, que ao ouvir a voz de Deus simplesmente segue, para o Abrão que agora tenta escutar a voz, a sua própria voz, e então caminha do Neguebe até o Egito, porque acredita que o Egito é a solução para os seus problemas. E quando Abrão chega no Egito, ele experimenta o pior dos problemas. O pior dos problemas não era a escassez de alimento do Neguebe. O pior dos problemas era o silêncio de Deus. Quando entramos no capítulo 13, agora temos um Abrão que aprende a duras penas que o deserto com a voz de Deus é melhor do que a fartura do Egito e o silêncio de Deus. Aprendemos que, como peregrinos, não podemos confiar no nosso ponto de vista, onde muitas vezes vemos desolação, fome, é justamente ali onde Deus está criando algo novo, onde Deus está renovando todas as coisas. No nosso ponto de vista, é apenas desolação. No ponto de vista de Deus, é criação, é ordem, são as coisas sendo feitas de novo. No texto da semana passada, vimos uma tremenda guerra, onde Abraão se vê envolvido por causa de Ló, onde ele luta e derrota os reis que estavam em volta, incluindo ali o rei de Sodoma, e mais uma vez ele experimenta a bondade e a fidelidade do Senhor, aonde mesmo em todo o caos, Deus manda um rei de paz, e aí vemos a interessante e curiosa figura de Melquisedeque. Chegamos então ao nosso texto de hoje, Gênesis 15. Podemos dividir ele em duas partes, e essas partes são semelhantes. Primeiramente, nos versículos 1 a 6, nós temos o primeiro diálogo de Deus com Abrão. Primeiro diálogo de Deus com Abrão. E esse diálogo se constrói da seguinte forma: vem a palavra de Deus a Abrão, Abrão apresenta a sua queixa a Deus, Deus responde à queixa de Abrão, e Deus faz uma promessa. No segundo diálogo, dos versículos 7 ao 21, mais uma vez, vem a palavra de Deus a Abrão, Abrão apresenta a sua queixa, Deus responde à queixa de Abrão, acalma Abrão e faz a sua aliança com Abrão. Então, são dois diálogos, duas conversas ao longo desse texto. Uma das ilustrações que nós usamos ao longo dessas exposições foi abordar os textos como uma floresta. Vocês lembram disso? Existiam duas formas de nos aproximarmos de uma floresta, de observarmos uma floresta. Uma era entrando nessa floresta, onde nós poderíamos ali apreciar detalhes que não veríamos sobrevoando uma floresta, embora com a visão limitada apenas do espaço, mas veríamos detalhes ricos, mais ricos do que veríamos sobrevoando. E a outra visão a outra forma de se aproximar é sobrevoar essa floresta e ter uma visão panorâmica, mais extensa, sem tanta riqueza nos detalhes. Hoje nós faremos as duas coisas com relação à nossa floresta, que é Gênesis 15. Nos versículos 1 a 6, nós vamos
adentrar a floresta e veremos detalhes, dos versículos 7 a 21, sobrevoaremos a nossa floresta, o nosso texto. Então, entramos agora no texto. O texto começa dizendo: depois dessas coisas, depois do quê? Poderia ser depois de todas as coisas que aconteceram entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Mas aqui nos parece muito mais plausível que esteja nos ligando ao contexto imediato, que é Gênesis 14. Depois dessas coisas, depois de todas aquelas guerras travadas, depois que Abrão batalhou e derrotou os reis da região, e precisamos lembrar aqui que Abrão não é um homem de guerra, Abrão não é um general, Abrão não é um soldado. Depois de todo aquele problema, ele devia estar sentado lá pensando: bem, e agora? Ele está cercado agora por inimigos. Inimigos que poderiam, muito provavelmente, se unir, o que é bastante comum na história de Gênesis, nas histórias de Gênesis, os reis que foram ali atacados por um inimigo comum se unirem para buscarem vingança contra aqueles inimigos. E parece que o medo tomou conta de Abrão. A palavra diz que a palavra do Senhor vem a ele em uma visão, e a primeira coisa que Deus diz a Abrão é: Abrão, não temas. É a voz do Senhor que diz: Abrão, fica tranquilo. Abrão, fica em paz. É o Senhor perguntando a Abrão: você não me conhece? Acalma o teu coração. Essa é a paz daqueles que conhecem o verdadeiro Deus. Para esses que conhecem o verdadeiro Deus, a paz não é determinada pelas circunstâncias que nos cercam. Para aqueles que conhecem o verdadeiro Deus, a paz, o nosso temor, não é direcionado para as nossas circunstâncias. Ou pelo menos não deveriam ser. A nossa paz vem pelo temor do Senhor. O Senhor está dizendo que o temor de Abrão, o Senhor está dizendo que o nosso temor precisa ser redirecionado de uma forma que as circunstâncias não nos afetem, mas que o nosso temor descanse nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. Podemos facilmente lembrar aqui de Davi, no Salmo 27, dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ou podemos lembrar de Abacuque, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. A nossa paz não está vinculada à ausência de problemas. Se nós colocarmos a nossa paz dependente apenas na ausência de problemas, quem aqui teria um segundo de paz? A nossa paz está em conhecer o Senhor, Criador de todas as coisas, e em saber que Ele rege soberanamente toda a extensão da sua criação. Então, a primeira coisa que Deus diz a Abrão é: Abrão, não temas. Mas Deus conhece os nossos corações. Deus conhecia o coração de Abrão. E ele continua. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Após Deus dizer: não temas,
Deus dá então a garantia a Abrão. A paz dos que creem no Senhor é fundamentada na proteção do próprio Deus. Nós não temos paz porque não temos problemas, mas nós temos paz porque o próprio Senhor soberano é o nosso escudo. Deus não vem simplesmente a um herói da fé, e aqui no caso falamos de Abrão, não falamos apenas de um herói da fé, falamos daquele que é considerado o pai da fé. Ele não vem simplesmente a Abrão e diz: olha, Abrão, de agora em diante você não vai ter nenhum problema. Ele diz: não temas, eu sou o teu escudo. Irmãos, a calamidade irá nos alcançar. Os problemas irão nos alcançar. As dificuldades passarão, sem dúvida, pelas nossas vidas. Em um tempo de super crentes, né? Hoje eu tenho visto aí, principalmente no Facebook, muitos que são aí determinados super-heróis, né? Super crentes. Eles acreditam que podem fazer tudo sozinho. Tem uns até que acreditam que são tão poderosos que podem ser igreja sozinhos. Em um tempo de super crentes, a história de Abrão nos coloca diante de uma realidade bastante crua. Por mais firmeza que uma pessoa aparente ter, por mais segurança, por mais dura que ela pareça ser, mais sólida, todos são atravessados por dúvidas. Todos nós somos tomados de assalto por temores em muitos momentos da nossa vida. Sejam pastores, crentes antigos, crentes novos, não existe discriminação. Todos serão alcançados pelos temores, todos serão alcançados pelas dúvidas. As provações virão. Em muitos momentos nos veremos em um deserto, parecendo que estamos sozinhos, que ninguém escuta a nossa voz, que simplesmente batemos numa porta onde não existe ninguém atrás. Em outros momentos, vamos nos sentir como que cercados por um grande exército, e as flechas virão. Nesse momento é que o Senhor surge e diz: eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. E que escudo melhor do que o próprio Deus? Que escudo melhor que o próprio Senhor, Criador de todas as coisas? Assim como a nossa paz, a nossa segurança também está em conhecer o Senhor soberano. É interessante que quando eu lia essa parte, pensando na questão do escudo, eu lembrei imediatamente de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Se vocês quiserem, podem abrir Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais,
nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, como nos livramos dos medos? Como nos livramos então das dúvidas? Precisamos retornar constantemente à palavra de Deus. Precisamos retornar constantemente à palavra fiel do Senhor e nos lembrar que o Senhor é o nosso escudo. Porque tememos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em qualquer plano de vida, quem será contra nós? Senhor Deus, o próprio Deus, é o nosso escudo. Deus continua, ainda no versículo 1, depois ele diz, eu sou o teu escudo. Ele diz, o teu galardão será muito grande. Lembram como terminou o capítulo 14? No sermão passado, domingo passado. Terminou com os 10 derrotados e Abrão diante do rei de Sodoma. E o rei de Sodoma disse para ele, olha, pega os bens e me deixa as pessoas. Leva os bens. Era uma prática comum que aquele vencedor pegasse os bens, tomasse os bens, se fosse um vencedor bondoso. Porque a prática mais comum era que os derrotados fossem dizimados para não ter aí risco de vingança, de represália. Eles viviam no mesmo território. Mas Abrão diz ao rei de Sodoma, nada vou pegar de ti, nem pessoas, nem dinheiro, para que ninguém diga, eu enriqueci Abrão. Então Abrão entra nessa guerra e sai de mãos vazias, sai ali com as mãos abanando. Um diz uma mão na frente, outra atrás. É assim que Abrão sai daquela guerra. E naquele momento, atravessado por dúvidas, por medos, ele poderia muito bem estar pensando, o que eu ganhei? Agora estou cercado de inimigos, não ganhei nada, o que eu ganhei? Mas a palavra de Deus diz a Abrão que a parte dele não virá das mãos daqueles reis, que o galardão dele, que o prêmio dele, nenhum rei pode dar. O galardão de Abrão só pode vir e virá da mão do próprio Deus, das mãos do próprio Deus. Em última análise, o próprio Deus é o galardão de Abrão. Não existe prêmio, não existe herança, não existe galardão maior do que ter o Deus soberano como o nosso Deus. É impressionante como o Senhor constantemente faz questão de mostrar a nossa mesquinhez. Como o Senhor constantemente faz questão de mostrar o quanto pensamos pequeno. Desejamos coisas e mais coisas e mais coisas. E pensamos que precisamos de todas essas coisas para viver. E que são essas coisas que vão garantir o nosso sucesso, a nossa felicidade, a nossa prosperidade. São as coisas, são os bens. E o nosso coração, como uma grande fábrica de desejos, deseja constantemente coisas, coisas e coisas. É impressionante como pensamos pequeno. Quando pensamos apenas nas coisas, somos como uma criança que troca um infinito oceano por um baldinho cheio de água. É como uma criança que está diante do oceano e resolve brincar apenas com um baldinho de água. E tem gente que olhando para esse baldinho de água chama aquilo de verdade absoluta, viu? Isso é o mais engraçado. É impressionante como pensamos pequeno. Se você é um regenerado,
Se você crê no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, o que Ele tem para cada um de nós é muito maior do que coisas que possamos desejar. Afinal de contas, o que Deus tem reservado para nós é o crescimento no conhecimento do próprio Deus. É frutificar no conhecimento do próprio Deus. É nos aperfeiçoar no conhecimento do próprio Deus, até que um dia estaremos diante do nosso galardão, diante do nosso Senhor, e contemplaremos Ele face a face. Meu irmão, não existe nada maior na história das nossas vidas do que sermos chamados filhos de Deus. É interessante, não? Aquilo que podemos dizer que é a maior coisa das nossas vidas não vem por nada do que fizemos, não vem por trabalho, não vem por nos desgastarmos, não vem por nossos méritos. Aquilo que é a maior coisa da nossa vida, sermos chamados filhos de Deus, vem pelos méritos de outro. Sequer merecemos, minimamente. Tudo que temos de maior vem pelos esforços da obra redentora de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quando desejamos coisas, ignoramos o Deus que transborda em amor, constantemente transborda em amor, transborda em graça, transborda em misericórdia. Romanos 5,15 diz: mas a dádiva gratuita de Deus não é como o caso da transgressão. Se pela transgressão de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. O que Deus tem para nós não são coisas, mas é o transbordamento de graça, é a adoção, é o transbordamento de amor. Terminamos o versículo 1, então terminamos a palavra de Deus a Abrão. Então, na sequência do primeiro diálogo, lá voltando a Gênesis 15, temos os versículos 2 e 3, onde Abrão apresenta então a sua queixa perante Deus. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa Eliezer de Damasco? E Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Era comum que grandes homens que tivessem posses naquela época e não tivessem filhos, não tivessem herdeiros, não tivessem filhos da sua descendência, sua posteridade, escolhessem ali um servo fiel, nascido na sua casa, para que então herdasse e administrasse todas as coisas. E essa é a queixa de Abrão a Deus: tu não me deste filhos. Primeira coisa que temos que observar na queixa de Abrão é a forma como ele se aproxima para apresentá-la. Ele diz: ó Senhor Deus. Primeira coisa que precisamos observar, e aqui é só um parênteses, existe uma forma correta de nos aproximarmos de Deus. A forma correta de nos aproximarmos de Deus é reconhecendo que Ele é o soberano, que diante de Deus ninguém tem autoridade nenhuma, ninguém determina nada diante de Deus. A sua queixa será ouvida, mas só Deus determina todas as coisas. Mas o que a queixa de Abrão nos revela? A queixa de Abrão nos revela algo que todos nós experimentamos. Estamos aqui no capítulo 15 de Gênesis. Se voltarmos ao capítulo 12, se voltarmos uma página até o capítulo 12, que foi o texto do primeiro sermão dessa série, o texto já diz no começo: e o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus
já havia dado a promessa de posteridade a Abraão. Inclusive, no versículo 7, então o Senhor, do capítulo 12, o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Darei essa terra à tua descendência. Abraão já ouviu de Deus, que Deus dará uma descendência a ele. Abraão já ouviu de Deus, que Deus fará dele uma grande nação. Então, o que a queixa de Abraão nos revela, nos mostra? Nos mostra algo que todos experimentamos. Que precisamos considerar que existe um aparente atraso, existe um espaço entre a promessa ser feita e a promessa ser cumprida. Existe ali, principalmente aos nossos olhos, da nossa perspectiva, existe um aparente atraso de Deus. Poderíamos pensar, por que Deus, nós sempre falamos que Deus prometeu Cristo, a primeira promessa está em Gênesis 3,15. Por que Deus não mandou logo Jesus Cristo depois de Gênesis 3,15 para cumprir a promessa? Por que Ele não mandou antes do dilúvio? Por que Ele não mandou antes de Babel? Por que Ele não mandou logo depois que Ele fez a promessa de Abrão? Por que Ele disse que daria a descendência a Abrão e Sara não engravidou ali instantaneamente? Por quê? Porque existe um espaço entre se fazer a promessa e cumprir a promessa. Vivemos nesse espaço, meus queridos. Vivemos sempre no espaço onde as promessas foram feitas e estão para serem cumpridas. Vivemos hoje num espaço onde aguardamos a volta de Cristo, mas por que Ele não volta logo? A peregrinação de Abrão e a nossa peregrinação se dá nesse espaço de aparente atraso. Exatamente nesse espaço de aparente atraso que Abrão desenvolve a sua fé. É exatamente nesse espaço de aparente atraso que nós desenvolvemos nossa fé. Exatamente nesse espaço de aparente atraso que Deus diz: o justo viverá pela fé. Quando consideramos que o nosso Deus é um Deus de promessas, entendemos que as nossas vidas foram pensadas, as nossas vidas foram planejadas para serem vidas de constante espera. Nós constantemente fomos desenhados para vivermos esperando, tendo esperança, acreditando, vivendo por fé. Tem muito ateu aí que tem mais fé do que cristão, viu? Tem muito ateu vivendo mais por fé do que cristão, né, John? O fato de que nossas vidas, individualmente, coletivamente, são fundamentadas em promessa, nos diz que fomos criados para vivermos esperando. É justamente esse atraso que desenvolve a nossa fé. É justamente aí que gastamos toda a nossa vida aguardando, esperando, crendo, vivendo pela fé. A queixa de Abraão mostra a nossa ansiedade. A nossa ansiedade. Ou quantos aqui gostam de receber uma promessa e que ela demore 2.000 anos para ser cumprida? 3.000 anos. Ou que a promessa feita a você vai ser cumprida na sua posteridade só. Nós queremos ver, nós queremos pegar, nós queremos ver o cumprimento. Mas Deus diz: eu desenhei você para esperar, para crer, para viver pela fé. Caminhando no texto, vamos aos versículos 4 e 5. Após a palavra de Deus a Abrão, a queixa de Abrão a Deus, temos agora a resposta de Deus a Abrão.
nos versículos 4 e 5. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que procede de ti mesmo será teu herdeiro. Mais uma vez, Deus reafirma a promessa da descendência de Abraão. Então o levou para fora. E aí nós vemos um ato dramático. Aqui, eu imagino que é como se estivesse assim, se Deus estivesse falando: olha, eu já expliquei, agora eu acho que eu vou ter que desenhar. É como, eu não sei se as suas esposas fazem isso com os senhores, mas a minha faz isso comigo. Fala: você não está entendendo. E às vezes ela fala bem devagarzinho: eu disse que... Falei: rapaz, eu não estou entendendo mesmo. Então ela está ali desenhando para ver se eu entendo o que ela está dizendo. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão: olha, eu já falei tanto, agora eu vou ter que desenhar. Vem aqui para fora, Abraão. Olha para o céu. Olha essas estrelas. Conta as estrelas para mim. Se é que tu consegue contar isso aí. Conta. Claro que Abraão não podia contar as estrelas. E o que Deus está falando através desse ato dramático? O que Ele está dizendo a Abraão é: você não pode contar, mas eu posso. Você não pode contar as estrelas, mas eu as criei. E eu não somente as conheço, como as conheço pelos seus nomes. Você não pode contar, mas eu criei todas as coisas que os seus olhos podem tocar. É maravilhoso ver como a promessa de Deus chega a Abraão exatamente quando tudo mostra que essa promessa seria impossível de ser cumprida. Chega a Abraão exatamente quando com toda a circunstância, aponta para a impossibilidade da promessa ser cumprida. Isso é o que chamamos de graça. Quando tudo aponta para um destino selado, o Deus da promessa então se faz conhecido como Deus Criador. Quando tudo parece selado, quando Abraão está já de idade avançada, quando Sara também em idade avançada, e estéril, quando tudo parece que não vai ser possível cumprir a promessa vem a Abraão exatamente nesse momento. É aí que o Senhor de promessas se faz conhecido como Criador de todas as coisas. Esse mesmo Senhor é aquele que nos chamou da morte para a vida. É o mesmo Senhor que chama a existir as coisas que não existiam. Do nada, Ele faz todas as coisas. É o mesmo que nos resgata do nosso destino aparentemente selado na condenação eterna e diz: levante, ande. O resultado desse diálogo vemos no versículo 6. E é um resultado bastante interessante. Parece que, então, o desenho que Deus fez funcionou. Parece que depois de tanto falar, agora Ele teve que desenhar. Parece que o desenho realmente funcionou. E funciona, viu, irmãos e irmãs? Funciona. Esse é um dos versículos centrais para aquilo que chamamos de justificação somente pela fé. O versículo 6 diz: e Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Esse é um dos versículos centrais para a justificação somente pela fé. É exatamente o texto central para o desenvolvimento do argumento que Paulo vai fazer lá na Epístola de Romanos, os versículos 4 e 5, quando ele defende a justificação somente pela fé. O texto diz: Abraão
creu no Senhor. Novamente, como lá em Gênesis 12, Abrão não sabia o caminho pelo qual seria conduzido. Abrão não sabia como o Senhor iria cumprir aquela promessa. Ele não sabia, ele não tinha como saber. Lá como em Gênesis 12, Deus disse, sai da tua casa para a terra que eu te mostrarei, e ele não sabia a terra, ele não sabia o caminho pelo qual teria que passar. Aqui também Abrão não sabe, mas igualmente como em Gênesis 12, Abrão creu na palavra, creu na promessa do Senhor. Aqui é importante lembrar que esse crer não é o mero conhecimento intelectual de que Deus existe. Nesse sentido, nós sabemos que o diabo e os demônios também creem. Mas é a confiança plena no Senhor soberano. É a confiança que Deus é fiel e poderoso para cumprir todas as promessas. É a resposta de fé, de obediência e de submissão ao Senhor soberano. É interessante como tudo isso parece com o que nós vivemos. Como tudo isso mostra como devemos caminhar em nossas vidas como peregrinos. Temos a certeza última das coisas, não porque vemos, mas porque o Senhor nos diz. O Senhor nos dá a certeza, mas o caminho, o trajeto, o espaço, o aparente atraso, nós não sabemos o que se dará ali. É como um certo monge alemão disse um dia, né? Não sei por quais caminhos Deus vai me conduzir, mas eu conheço muito bem o meu guia. E o resultado desse ato de crer de Abraão, desse ato de fé, da fé de Abraão, é muito interessante. O texto diz, o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. E aqui temos então a justificação somente pela fé. Nunca existiu uma forma diferente pela qual Deus regenerou o seu povo. Não existe uma forma diferente pela qual Deus justificou o seu povo. Não existe um outro tipo de justificação, desde sempre, que não seja a justificação pela fé. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, ainda antes de ser circuncidado, e não pelas obras, mas pela fé, Abrão foi então declarado justo através de Deus, através da fé em Deus, pela sua palavra. É a justificação exclusivamente, unicamente e somente pela fé. Não existem 2, 3, 4 formas pelas quais Deus justifica o seu povo. É a justificação sempre pela fé em Cristo. Chegamos então ao segundo diálogo, onde então sairemos da floresta e vamos apenas sobrevoar, tendo uma visão panorâmica. O versículo 7 começa como uma declaração, algo como uma declaração solene do Senhor soberano, dizendo, eu sou o Senhor. Na sequência, ele lembra Abrão de onde ele tirou Abrão. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. É interessante observar como Abrão é a antítese de Adão. Enquanto Adão tinha comunhão com Deus, Abrão ignorava o Senhor soberano. Vivia em terra de idólatras. Enquanto Adão tinha ali o jardim como casa e desfrutava da segurança e da fertilidade daquele jardim, Abrão é um nômade. Vive em tendas, não tem a sua terra, experimenta da fome, experimenta da falta de fertilidade da terra, ao ponto de recorrer ao Egito contra a vontade de Deus. Mas é exatamente nessa figura frágil, nessa figura, por muitas vezes, decadente de Abrão, que Deus retoma a sua maravilhosa obra de abençoar toda a humanidade, de abençoar todo mundo. No versículo 8, Abrão
pede um sinal a Deus. E aí a gente pode pensar de novo, Abrão. Ele diz lá no versículo 8, e Abrão perguntou, ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Mas aqui a gente não deve interpretar a queixa como incredulidade. A queixa não é incredulidade. Essa queixa, essa pergunta está sendo feita por um homem justificado pela fé em Deus, um homem que crê na promessa de Deus. E justamente por levar a Deus a sério e crer em Deus, o seu coração está derramado diante do Senhor, e suas dúvidas estão derramadas diante do Senhor, não como um ato de incredulidade, mas como um ato de fé. E nos versículos 9 a 21, temos então aquela cena de uma cultura bastante antiga, onde Deus ordena que animais de 3 anos, ou seja, a primeira idade deles, sejam tomados, e Abrão parte aqueles animais ao meio. A princípio pode parecer, e eu espero que pareça muito estranho para a gente, né? Mas era uma forma comum na época de selar pactos, de selar contratos, de selar compromissos. Eles dividiam os animais em 2 partes, colocavam eles de frente, e aqueles 2 que assumiam o compromisso passavam entre esses animais, selando aquele compromisso, e lembrando que se um dos 2 desonrasse aquele compromisso, o destino dele seria igual ao daqueles animais. Era assim que eles selavam um contrato, era assim que eles selavam um pacto, era assim que eles selavam uma aliança, um compromisso. E Abrão coloca os animais. E nós vemos então depois uma profecia do Senhor, mostrando a Abrão o que havia de acontecer, que ele morreria em boa velhice, mas que a posteridade dele seria escrava por 400 anos. E vemos todo o caminho que nós sabemos que irá se cumprir. Nós já sabemos que se cumpriu. E o Senhor passa então por meio daqueles animais, selando o compromisso, selando o pacto, selando a aliança. E a palavra diz que Deus fez ali uma aliança com Abrão. Um fogo fumegante, uma tocha passando entre aqueles animais, com sua glória, um fogo consumidor, selando uma aliança, um pacto com Abrão. Para concluir, gostaria de apresentar pelo menos 2 pontos sobre o que a aliança ensina sobre nós e 3 pontos sobre o que a aliança fala sobre Deus. E totalmente pela providência, encerramos então com 5 pontos finais. Eu não sei porque esses 5 pontos insiste em sempre aparecer aqui, mas são 5 pontos da conclusão, certo? Totalmente pela providência, nada intencional. Bem, 2 pontos sobre o que a aliança, o pacto de Deus ensina sobre cada um de nós. Ensina primeiro que somos pecadores e que precisamos ser redimidos. A história da redenção que vemos de Gênesis 12 a Apocalipse 22 é a história de como Deus pode manter a sua fidelidade diante de pessoas infiéis como nós. A história da redenção é de como Deus pode declarar nós, pecadores, como justos diante dele. A história da redenção é a história de como nós podemos herdar os céus e estar face a face com o Senhor do universo. Nós que constantemente, diariamente, quebramos pactos, alianças, promessas, ofendemos ao Senhor diariamente. Como nós podemos herdar os céus. Então surge o maravilhoso e providencial cumprimento da promessa feita a Abraão. É o que nós chamamos de evangelho. É o que nós chamamos de boas novas. O cumprimento da promessa feita a Abraão é Cristo, Senhor. Ele morre por injustos e fazendo isso através de sua obra, através dos seus méritos, a sua graça transborda, a sua misericórdia transborda em Cristo, e pecadores como eu e você, mortos em nossas iniquidades,
podem então ser chamados à vida novamente. O seu destino não está selado. Você pode ter vida através de Cristo. A segunda coisa que a aliança nos mostra, que as promessas nos mostram, é que enquanto esperamos, enquanto gastamos a nossa vida em espera, em ansiedade, em esperança, em uma vida de fé, vivemos constantemente em guerra. A nossa guerra para mantermos a nossa fé enquanto aguardamos é constante. E estaria fadada ao completo fracasso se não fosse o próprio Deus quem guarda e quem sustenta a nossa fé. No